A questão 25, ela pede a alternativa que, segundo a redação do artigo 170 da Constituição Federal, representa princípio geral da atividade econômica. Bom, nos termos expressos do artigo 170 da Constituição, a letra correta seria a letra D, que trata sobre a livre concorrência, o princípio geral da atividade econômica. As demais tratam sobre os fundamentos da República, são previsões do artigo 1º da Constituição, então estão erradas. Bom, a questão 26 é aquela questão que gerou uma maior polêmica, Vamos pular por enquanto a 26, vamos passar para 27, que é mais tranquila, depois a gente retorna na questão 26. A questão 27, no enunciado ele pede o seguinte: quanto ao tratamento dispensado ao consumidor pela Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. A letra A, ela diz: a defesa do consumidor é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Bom, a defesa do consumidor não é um dos fundamentos, os fundamentos estão previstos de forma expressa no artigo 1º da Constituição, os fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, dignidade da pessoa humana, o pluralismo político. Então, são os fundamentos previstos lá no artigo 1º. Então, a defesa do consumidor não está prevista como um dos fundamentos do artigo 1º da Constituição. Na letra B, diz: a promoção da defesa do consumidor pelo Estado é um dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. Essa, então, seria a questão correta, a letra B, porque trata justamente de um dos direitos fundamentais, que está previsto no título 2º, no capítulo 1º, especificamente no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a promoção por parte do Estado da defesa do consumidor, por meio de lei. Então, a letra B está correta. A letra C diz: a defesa do consumidor é um dos fundamentos da ordem econômica. Na realidade, houve uma diferença aqui de nomenclatura. Na realidade, no artigo 170 da Constituição, nós temos os princípios da ordem econômica. E um desses princípios é realmente a defesa do consumidor, um dos princípios. Só que na Constituição, aqui na prova, ele diz que a Constituição traz o termo fundamento. Então, os fundamentos são aqueles lá do artigo 1º, e a defesa do consumidor não está dentre os fundamentos. Então, a letra C está incorreta. A letra D diz: a inversão do ônus da prova é um dos direitos fundamentais listados no artigo 5º da Constituição de 1988. Não. Na realidade, a inversão do ônus da prova é um direito infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição está previsto no Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova realmente é um direito básico do consumidor, só que não está previsto na Constituição, e sim na legislação infraconstitucional. Então, está incorreta a letra D. Na letra E, nós temos: o acesso aos órgãos administrativos com vistas à prevenção de danos é um dos direitos fundamentais listados no artigo 5º da Constituição Federal. O erro da letra E é muito parecido com a letra D. Aqui também está incorreto. Por quê? Porque o examinador estabeleceu aqui que esse acesso aos órgãos administrativos com vistas à prevenção de danos é um dos direitos fundamentais listados no artigo 5º. Não, na realidade, é um dos direitos básicos listados no Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação infraconstitucional, então não é um direito previsto expressamente pela Constituição. Então, a questão correta ficou a letra B, a questão 27, item B. E por fim, pessoal, vamos tratar então sobre a questão 26. A questão 26 foi uma questão muito confusa, eu creio que os concursantes aí tiveram bastante dificuldade, porque o examinador, a meu ver, foi infeliz, porque não houve uma boa técnica na redação, principalmente no enunciado. Bom, acompanhem comigo aqui o enunciado. Na questão 26 ele diz: assinale a alternativa que não apresenta competência legislativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, a primeira impropriedade que houve aqui no enunciado é a seguinte: a Constituição, ela detalha e especifica bem as diferenças entre competências materiais e competências legislativas. Isso de acordo com doutrina majoritária, inclusive.
Nós temos no artigo 23 as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa competência comum, de acordo com a doutrina, é uma competência material, né? Uma competência administrativa. E no artigo 24 nós temos a competência legislativa concorrente, que nada mais é do que a competência para legislar, né, em concorrência entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Ou seja, a Constituição nem assegura aos municípios essa competência legislativa concorrente. Então nós temos uma impropriedade aqui, já no enunciado da questão, uma incoerência, né, do examinador, porque ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na realidade, ou a competência ela traz competência comum da União, Estados, DF, municípios, ou ela traz a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então nós já temos essa impropriedade aqui. Mas vamos aos itens. A letra A diz legislar sobre produção e consumo. Nós temos aí na letra A, então, uma competência legislativa concorrente, que está previsto no artigo 24, concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Na letra B, C, D e E, nós temos competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas veja, são competências comuns e não legislativa comum. Ou seja, a princípio, inicialmente, nós não teríamos nenhuma questão correta aqui. Porque se ele diz, assinale a alternativa que não apresenta competência legislativa comum, veja, a letra A não apresenta competência legislativa comum, porque ela apresenta uma competência legislativa concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. O município está fora. E da letra B à letra E, nós também não temos competência legislativa comum. Nós temos da letra B à letra E competência comum, né, dita material, competência administrativa comum entre a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, todos os itens tratam de competências que não são legislativas comuns. Então essa questão, a meu ver, no meu entendimento, essa questão é passível de recurso e, por consequência, de anulação. Mas, se tivéssemos que apontar na visão do examinador qual seria a questão que ele entendeu inicialmente como correta, seria a letra A. Por que a letra A? A partir do entendimento de que o examinador quis colocar assim no enunciado. Acompanhem comigo, pegue sua prova aí e acompanhem comigo. No enunciado, se o examinador quis colocar assim, assinale a alternativa que não apresenta competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí sim, nós teríamos a letra A, porque a letra A não trata sobre competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela trata de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Então veja, pessoal, para finalizar, para vocês terem uma ideia de quais são os efeitos, né, de uma questão mal elaborada. Fica até complicado, meio difícil da gente comentar, mas realmente a questão foi mal elaborada, uma impropriedade, erro material do examinador, portanto passível de recurso, mas provavelmente no gabarito provisório lançado pela banca, provavelmente ele marcará a letra A, ok? Muito obrigado a todos, boa noite e sucesso, ok? Até logo.